Olá, queridos alunos e alunas do curso de Teologia do nosso querido Seminário Metodista César da Corso Filho. Vamos para mais uma aula da disciplina Exegese e Teologia do Novo Testamento, trabalhando Evangelhos e Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos trabalhar o Evangelho de Mateus. Nós vamos passear, dar uma olhada, meio que panoramicamente falando, para que possamos entender melhor como é que foi escrito, em que data, a quem foi endereçado o Evangelho, o seu conteúdo e as suas ênfases teológicas. Vamos ter uma palavra de oração nesse momento, invocando a presença do Espírito Santo para essa aula que está sendo gravada. Obrigado, Senhor, por esse tempo tão precioso em estudarmos a Tua Palavra. A Tua Palavra, ela é viva e eficaz, meu Deus. Ela é espada de dois gumes. Ela, Senhor, divide alma de espírito, juntas de medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração do homem. Que nessa aula, Pai, não seja diferente. Que a Tua Palavra venha de encontro aos nossos corações, a cada aluno, aluna, e que seja um tempo rico e edificante a Tua presença, que assim seja, no nome e por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, então, como eu falei inicialmente, nós vamos trabalhar nessa aula o Evangelho segundo escreveu Mateus. Os Evangelhos são os livros mais importantes do Novo Testamento, porque eles vão trazer relatos da vida e obra do Mestre Jesus. E todo mundo sabe que a figura central das Escrituras Sagradas, e aí eu falo de uma maneira ampla, de Gênesis a Apocalipse, é a figura do Senhor Jesus Cristo. Ele é a figura central das Escrituras, sem dúvida nenhuma. O próprio também faz uso dessa fala em alguns evangelhos. O próprio Jesus fala acerca disso, que ele veio para cumprir todas as Escrituras veterotestamentárias. E o Evangelho de Mateus não é diferente. O Evangelho de Mateus, já para início de conversa, não foi o primeiro evangelho a ser escrito. E é muito bom relembrarmos, falamos isso na primeira aula que tivemos nesse semestre, que é muito importante a gente respeitar uma linha do tempo. E que linha do tempo seria essa? Nós temos os fatos, os acontecimentos de Jesus, o seu ministério, sua vida e obra e ministério. Depois nós temos um período chamado de tradição oral, que foi um período aproximadamente de 25 anos depois de Jesus ter sido assunto aos céus, depois dele cumprir o seu ministério aqui. Nós temos, segundo a tradição da Igreja Cristã, um período chamado de tradição oral, em que o Novo Testamento ainda não tinha sido redigido nenhuma carta de Paulo. Os primeiros escritos do Novo Testamento foram as cartas paulinas, e depois vieram os evangelhos e os demais escritos que nós temos hoje, 27 livros do Novo Testamento. Pois bem, esse período de tradição oral foi importante porque as mensagens ditas por Jesus, as histórias, os milagres, as parábolas, os ensinos, o querigma. A palavra querigma é uma palavra grega que significa a mensagem, a pregação. Ela circulava nas comunidades cristãs primitivas, as comunidades cristãs do primeiro século da era cristã, dessa forma, através do ensino, da catequese e através do querigma, da pregação do Evangelho. Passado esse tempo que é chamado de tradição oral, nós vamos chegar nesse tempo dos escritos, da redação. Então, um contexto totalmente diferente, um novo contexto que nós temos aqui para apresentar. Por quê? Porque quando Mateus escreve, e os outros evangelistas também, não é diferente disso que eu vou falar, mas como nós hoje estamos tratando do Evangelho de Mateus, então vamos ao nosso foco. O Evangelho de Mateus tinha um público-alvo. Cada evangelista tinha um destinatário diferente.
E o Evangelho de Mateus, o autor de Mateus, que segundo a tradição da igreja cristã atribui a autoria do Evangelho ao próprio apóstolo Mateus, ou também chamado de Levi, ele vai endereçar essa carta, vamos chamar de carta, ou essa mensagem, esse Evangelho. A palavra Evangelho, ela significa, no seu contexto original, pagamento pela transmissão de uma boa notícia, ou boas novas, ou uma boa notícia. E a boa notícia que Mateus tem a dar, e os evangelhos também, Marcos, Lucas e João, os outros 3 evangelhos, é acerca do nascimento, da obra, da vida e obra do Mestre, da sua paixão, morte e ressurreição. Essa é a boa notícia que esses evangelistas, que Mateus, que é o nosso foco de estudo, tem a dar. E por que Mateus é colocado como o primeiro evangelho, já que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito segundo a tradição cristã? Ora, aí tem um segredo que eu quero te revelar, tem uma mensagem interessante. Como o evangelho de Mateus é um evangelho com mais citações do Antigo Testamento, eu vou lhe explicar nessa aula por que o evangelho de Mateus ele tem mais citações do Antigo Testamento, citações veterotestamentárias. Por esse fato, ele coube bem, segundo os pais da igreja, que já é um outro tempo, quando há a formação do cânon, lá por volta do 4º século dessa era, houve a definição dos 27 livros, e eles entenderam que o livro de Mateus, ele faz essa transição do Antigo para o Novo Testamento melhor do que os outros evangelhos, ok? Então esse é um fato importante a ser destacado. Mas como o nosso caso, o nosso estudo, o nosso foco, o nosso olhar nessa aula é falar sobre o tempo que Mateus escreveu esse evangelho, falar que esse evangelho tem um público-alvo específico, falar do que é chamado do Sitzilember, que é o ambiente vivencial, aquilo que Mateus estava passando e a comunidade matiana, ou a comunidade de Mateus estava passando no seu primeiro século. É muito importante a gente saber sobre isso. Eu costumo dizer o seguinte: existe um pano de fundo, um contexto, algo que está por detrás de cada texto das Escrituras Sagradas. Isso, logicamente, não é diferente no Evangelho de Mateus. Existe uma história por detrás da mensagem enviada por Mateus. É bom saber que a comunidade que Mateus vivencia o Evangelho, a comunidade que ele está inserido, a comunidade que ele pastoreia, é uma comunidade específica, peculiar, uma comunidade judaico-cristã. Eram pessoas que estavam migrando do judaísmo para o cristianismo. E isso aqui é importante a gente saber, porque para que você convença, a gente sabe que quem convence é o Espírito Santo, mas ele nos usa, para que você convença um judeu a verdade do Messias, sendo Cristo, Jesus, é muito importante que você tenha um conhecimento do Antigo Testamento. Por isso que Mateus já começa o Evangelho, no capítulo 1, falando sobre o quê? Sobre a origem. Mateus está tendo uma leitura, uma releitura do Antigo Testamento com Cristo na sua mente. Até porque a Bíblia é cristocêntrica. Então, qual é o primeiro livro da Bíblia? Gênesis. E ele começa pela origem, pela genealogia. Para nós ocidentais, para nós que estamos aqui no Brasil, não é muito bem-vinda uma leitura sobre genealogia, não é verdade? Vamos andar na luz, vamos ser sinceros, é cansativo muitas vezes a gente ficar lendo, fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, e por aí vai. Só que, olhando como um judeu do primeiro século, um judeu que está sendo evangelizado,
ou um judeu que quer evangelizar um outro judeu. É muito importante abrir essa conversa com a árvore genealógica. Então, por isso que Mateus coloca em primeiro lugar, no primeiro capítulo, a genealogia de Cristo, porque os judeus supervalorizavam a genealogia, diferente de nós. Se eu perguntar a você, você conhece a sua árvore genealógica? Você conhece o seu tataravô? Obviamente você vai falar para mim, como eu também. Sendo sincero, eu não sei. Eu não sei nem o nome do meu bisavô, para ser sincero com vocês. Alguns aí podem até saber. Só que o judeu, ele leva muito a sério, era muito importante a genealogia, porque ela comprovava, por exemplo, o sacerdócio. Então, para que você fosse um sacerdócio naquele tempo, você tinha que ser obrigatoriamente da tribo de Levi. Então, você tinha que buscar lá na sua ascendência a comprovação genealógica de que você, de fato, verdade, era pertencente à tribo de Levi, para que o sacerdócio fosse legitimado. Então, Mateus já começa inaugurando o seu evangelho dessa forma, querendo legitimar Jesus como Messias, como aquele que estava nas profecias veterotestamentárias, as profecias do Antigo Testamento. Então, quando a gente lê a genealogia a partir de hoje, a gente vai ler com uma leitura diferente, com óculos diferentes, com uma ótica diferente, entendendo que esse evangelho foi construído, ele foi elaborado, ele foi estabelecido, ele foi endereçado a uma comunidade judaico-cristã que valorizava muito o respaldo das Escrituras. E quando eu falo agora sobre Escrituras, eu estou me referindo ao Antigo Testamento, ok? Então, Mateus, você pode verificar isso na sua Bíblia. As Bíblias, elas nos dão possibilidade de verificar isso. As mais variadas citações de Mateus com relação às profecias do Antigo Testamento. Então, para Mateus, Jesus veio cumprir essas profecias. E por cumprir essas profecias, dá a ele, legitima a Cristo, a Jesus ser o Cristo, Messias. A palavra Cristo e Messias são sinônimas e ambas têm o mesmo significado. O enviado, o ungido. Cristo no grego, Messias no hebraico. Então, para a comunidade de Mateus, Jesus é o Cristo. Eu percebo que algumas pessoas fazem confusão pensando que o nome de Jesus, o sobrenome de Jesus era Cristo. Não, Cristo é um título dado a Jesus. Jesus é o Cristo. Amém? Então, essa introdução é muito importante a gente saber em relação ao Evangelho de Mateus, porque quando nós temos esse chão, quando nós temos esse entendimento de que o Evangelho de Mateus ele foi endereçado a uma comunidade de maioria judaico-cristã, a gente vai entender o porquê de tantas citações, porque Mateus ele satura os textos bíblicos respaldados pelo Antigo Testamento, os episódios do ministério de Jesus respaldados pelo Antigo Testamento. Também é muito importante a gente conhecer e saber que nesse período em que Mateus escreve o Evangelho a essa comunidade judaico-cristã que ficava ali em Antioquia da Síria, esse é o local que os exegetas, os pesquisadores do Novo Testamento entendem em comum. É muito importante que você entenda que havia naquele período também esse conhecimento é chave para que você entenda ainda melhor os textos do Evangelho de Mateus, que havia um grupo rival, um grupo que rivalizava com a comunidade cristã ali naquela região, chamado de judaísmo formativo ou o judaísmo em formação. Quando a gente entra por esse viés, por esse caminho, a gente vai perceber que o judaísmo nesse período está tentando se firmar,
está claudicante, está meio ainda sendo consolidado. E aí a gente tem o movimento dos fariseus, que nós já estudamos anteriormente. Esse grupo no primeiro século, por volta aí dos anos 70, quase que isso, essa é a data provável que esse evangelho tenha sido interessado. Esse movimento do judaísmo, ele rivalizava com a comunidade de Mateus. Por isso que o evangelista, e eu me refiro a Mateus, ele escreve, a impressão que nós temos é que ele está respondendo não só à comunidade, mas ele está respondendo ou refutando uma questão teológica, que daqui a pouco a gente vai falar das ênfases teológicas, que é muito interessante a gente saber acerca do Evangelho de Mateus. Mas como nós estamos falando desse citizen land, desse lugar vivencial, é de suma importância você saber que nesse período que Mateus redige esse documento, o Evangelho, ele está diante, a comunidade de Mateus está diante de uma rivalidade, de uma espécie de disputa de território e de pessoas. Então, esse é um dado importante para somar aquilo que já falamos anteriormente, que é um grupo de judeus cristãos. Então, para que você consolide esse grupo, você precisa ter muito conteúdo, muita informação. E a informação que Mateus dá à comunidade, face a vida e obra do mestre, é justamente as citações do Antigo Testamento. Então esse é um desafio que eu lanço a você, eu quero encorajar você que está me assistindo nessa aula, a verificar a quantidade de textos, desde o capítulo 1 de Mateus até o capítulo 28, são 28 capítulos que compõem o Evangelho de Mateus. Você vai ficar impressionado com a quantidade de citações do Antigo Testamento, várias. No Sermão da Montanha, então, capítulo 5 ao capítulo 7, você vai ficar assim, impressionado com a quantidade de citações do Antigo Testamento que Mateus faz em cada perícope, cada texto dentro dos capítulos. Nós chamamos isso tecnicamente de perícope. E interessante, falando aqui, abrindo parênteses sobre o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, nós vamos perceber que Jesus está fazendo o quê? Aqui é uma observação muito importante e interessante, que Jesus está fazendo uma releitura. Permita-me dar um exemplo aqui. Abra na sua Bíblia, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, eu vou pegar aqui uma perícope sobre o amor aos inimigos. Algumas Bíblias têm algumas epígrafes. O que são epígrafes? São títulos que nós encontramos dentro de capítulo. E também em cada texto chamado perícope nós temos uma epígrafe, é um título. Na sua Bíblia, a sua epígrafe pode ser diferente da minha. A epígrafe que eu vou ler aqui, amor aos inimigos, pega a perícope do versículo 43 ao versículo 48, ok? Que diz assim: vocês ouviram o que foi dito, amem o seu próximo e odeiem o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem você. Olha, eu queria que você parasse aqui para pensar e analisar comigo o seguinte: Jesus está fazendo uma releitura de um mandamento importante, que é amar a Deus e o próximo. O Decálogo, os 10 mandamentos, fala sobre isso. O amor que nós temos que ter a Deus e o amor que nós temos que ter com o próximo. Jesus então faz essa síntese. Jesus traz uma releitura do Antigo Testamento acerca do amor. Olha, vocês ouviram o que eles diziam lá atrás. Eu, porém, vos digo, ou seja, Jesus está trazendo uma releitura. E isso para Mateus é importante
para a comunidade que ele está discipulando, que ele está evangelizando, para que eles entendam que existe um novo olhar sobre a Torá, sobre a lei, ok? E que a vida está acima de tudo e de todos. A leitura que Jesus faz e a releitura que Mateus faz da releitura de Jesus, é interessante a gente sublinhar isso, é nessa perspectiva. Quer ver um outro exemplo? Quando ele fala de adultério, ainda no capítulo 5, no Sermão do Monte, ele diz assim, a minha epígrafe aqui está dizendo, ensino a respeito do adultério. E a perícope vai do versículo 27 ao versículo de número 30. Eu não vou ler todo, mas algumas partes que eu quero frisar. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha a análise, a releitura que Jesus fala acerca do adultério. Para o judeu ortodoxo, conservador, tradicional daquela época, aquele que ainda não tinha se convertido, adultério seria o ato consumado. Ok? Para Jesus, era o ato já pensado. Olha aqui, tem gente que fala assim, nós estamos na época da graça, como se a graça fosse algo assim que nos desse condições de pecar à vontade. Não. Se nós formos olhar com muito cuidado, muita atenção, a gente vai ver que Jesus está sendo muito mais radical nessa leitura, nessa prática do adultério. Porque para o judeu era chegar às vias de fato, o adultério. O adultério era o ato consumado. Para Jesus não. Já o ato pensado, se você no seu coração, e coração para o hebreu, para o judeu, é mente. Coração é alma, são pensamentos, sentimentos e vontade. Jesus já está trabalhando aqui na raiz. Se você pensar, olha o que diz aqui, se você olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. Então, qual é a avaliação que você faz? Quem está sendo mais radical? Eu vejo que Jesus está sendo radical. Mas eu quero trazer algumas ênfases teológicas que é o importante nessa aula, uma visão panorâmica do Evangelho de Mateus. Eu quero encorajar vocês na apostila que vocês vão receber. Nós temos alguma bibliografia que eu quero recomendar que vocês leiam. É muito importante aqueles que puderem adquirir os materiais que nós temos fundamentado as nossas aulas, para que você se aprofunde ainda mais. Estou dando aqui um esboço do Evangelho, uma visão panorâmica do Evangelho de Mateus. Quais são as 4 ênfases teológicas em destaque no Evangelho de Mateus? O aspecto principal do Evangelho de Mateus, assim como de todas as Escrituras, é o ensino sobre Jesus, é a cristologia. E aí eu quero respaldar com um dos textos clássicos do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 16, conhecidíssimo, que eu quero lembrá-los. Mateus capítulo 16, versículo 16, diz assim: respondeu Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, uma ênfase teológica, a primeira ênfase teológica do Evangelho de Mateus é acerca da cristologia, o estudo sobre Cristo. Essa é a primeira ênfase. O que importa para Mateus é demonstrar que Jesus de Nazaré é o Messias tão esperado pelo povo judeu. Isso é latente, é visível no Evangelho de Mateus. Por isso, esse é um dos objetivos principais de tantas citações do Antigo Testamento que são feitas por Mateus no Evangelho. Isso é servir de prova
para essa demonstração que Jesus de Nazaré é o Cristo. E aí alguém pode perguntar, mas Jesus nasceu em Nazaré? Não, Jesus foi criado em Nazaré. Jesus nasceu em Belém, passou a sua infância, adolescência em Nazaré, estabeleceu o seu forte ministerial, o seu QG ministerial, o seu quartel-general ministerial, a sua base missionária em Cafarnaum, que também fica na Galileia, ok? Então são 3 cidades importantes do ministério de Jesus: Belém, onde ele nasceu, Nazaré, onde ele cresceu, e Cafarnaum, onde ele estabeleceu sua base ministerial. Essa é a primeira ênfase teológica, cristologia. Há também um segundo aspecto importante a ser destacado no Evangelho de Mateus, que é a universalidade da salvação, ou seja, a salvação é para todos. A salvação em Mateus é para todos, não é exclusiva só dos judeus, do judaísmo. Isso foi uma briga no primeiro século. Quando a gente estuda Atos, você vai ver que houve um concílio por causa dessa questão do judaísmo ainda está impregnado ali em alguns movimentos, em alguns lugares na igreja do primeiro século, principalmente em Jerusalém. Isso dificultou o entendimento. E essa ênfase que Mateus faz acerca da soteriologia, doutrina da salvação, então a primeira ênfase, cristologia, a segunda ênfase, soteriologia, sobre a universalidade da salvação. Essa ênfase teológica é importante e fundamentada até no final do texto. No final do Evangelho, quando ele fala, ide, fazer discípulos de todas as nações. Isso aqui é uma quebra de paradigma. Mateus está quebrando uma mentalidade engessada, fixada só em Jerusalém, ok? Então a soteriologia é uma segunda ênfase teológica. A terceira ênfase teológica é sobre a eclesiologia, a doutrina da igreja, a maneira de ser igreja. Quando Jesus fala acerca dessa confissão de Pedro, lá em Mateus 16, 18, ele disse o que? Também eu te digo, você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse é um texto muito conhecido e que vai falar, Mateus fala também sobre a eclesiologia, a maneira de ser igreja. Inclusive, essa é a primeira vez que aparece a palavra eclésia, que é uma reunião, uma assembleia. Essa palavra é retirada também lá do grego e também de um movimento que havia no Império Romano. O imperador romano tinha a sua eclésia, e essa eclésia era um grupo de pessoas, de cidadãos romanos, que tinha uma autoridade para estabelecer decretos do rei. Então Jesus pega essa palavra, faz uma releitura, ressignifica essa palavra e diz: a minha eclésia, essa sim, essa tem o poder de estabelecer os meus decretos aqui, de legislar, porque uma das atribuições era legislar. A eclésia tinha esse poder dado pelo imperador. E por último, uma quarta e última ênfase é o ensino sobre as últimas coisas. A escatologia também está presente no discurso de Mateus, especificamente, melhor vendo isso no capítulo 24 e capítulo 25, sobre os finais dos tempos. Então, Mateus ele pega esse sermão e insere no capítulo 24, capítulo 25, sobre a doutrina da escatologia, a doutrina das últimas coisas, dos últimos tempos. Então essas são as 4 ênfases teológicas que nós encontramos no Evangelho de Mateus. Eu vou repetir: a cristologia, a soteriologia, a cristologia, a doutrina de Cristo, a soteriologia, doutrina da salvação. Para Mateus, a salvação é universal. Jesus alcança a todos e a igreja foi chamada para proclamar Cristo a todos e a todas as nações. Isso, no contexto de Mateus, é desafiador, porque ele está trabalhando com a mentalidade do judaísmo. Não perca isso de vista.
Outra doutrina que nós falamos, outra ênfase teológica é a eclesiologia, a maneira de ser igreja, a doutrina da igreja. Como é ser eclésia, como é ser igreja na perspectiva matiana, na perspectiva de Mateus. E por último, a doutrina que nós conhecemos e temos interesse, né? Quem não tem interesse de saber sobre o ensino das últimas coisas, da escatologia. Então, o Evangelho de Mateus é um dos evangelhos, eu considero, mais importantes, pelo fato dele ter sido testemunha ocular, juntamente com João, não menosprezando e não dizendo aqui que Marcos e Lucas, por não terem sido testemunhas oculares, não tenha importância, não é nada disso, mas isso legitima ainda mais, fortalece ainda mais, porque Mateus, assim como João, pertenceu à equipe apostólica do Mestre, à equipe apostólica de Jesus. Ele teve o privilégio de presenciar aquilo que ele estava narrando, aquilo que ele estava redigindo. E isso para mim deixa claro algumas coisas, que ele não usou de lendas, ele não usou de sagas, muito menos de mitos, e o que está escrito é uma prova real de alguém que estava presente o tempo todo com o Messias. Então eu gostaria que você se aprofundasse ainda mais nessa matéria, naquilo que nós falamos acerca do Evangelho de Mateus. Procure, se puder, compre o Exegese do Novo Testamento, o Manual de Metodologia de Uwe Wegner. Está aí na bibliografia o material que você vai receber. Metodologia do Novo Testamento, também Introdução aos Métodos Linguísticos e Históricos, de William Egger. São materiais importantes que vai nos ajudar a nos aprofundar ainda mais nessa matéria. Que Deus te abençoe, foi um prazer poder contribuir para o seu conhecimento, sua edificação, e que você tenha um sábado de excelência. Deus te abençoe.